Olá, bem-vindo ao Negócio em Dia, o podcast da Academia Saí. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. No episódio de hoje temos uma história e tanto. Nosso convidado é um empreendedor que enfrentou diversos desafios para realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Em 2007, Olivardo Sack se viu desempregado com 3 filhos pequenos. Além disso, no mesmo período ele enfrentou uma depressão, mas encontrou forças para perseguir um velho desejo de ter um restaurante e sua própria vinícola. Isso mesmo, gente, produzir seus próprios vinhos. Hoje, ao lado de sua esposa, Olivardo está à frente da Quinta do Olivado, uma propriedade que conta com adega, pousada e um restaurante português. O espaço, localizado no município de São Roque, em São Paulo, se tornou um dos principais pontos turísticos da região. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado para conhecer essa história. Olivado, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. É um prazer conversar contigo. Olá, Juliana, tudo bem? Eu que agradeço em poder contar um pouquinho da minha história. Eu costumo dizer que é um sonho que acabou se transformando em realidade. Muito bacana e interessante isso. Então, para a gente começar, me conta como que surgiu o sonho de ter a própria adega. Tudo começou quando eu acabei ficando desempregado e acabei entrando em depressão. Então, foi uma situação muito difícil da minha vida, né? E aí, numa manhã qualquer, assistindo um programa de TV, a apresentadora dizia naquela manhã, se você, aquele pensamento do dia, né? Se você tem um sonho, você tem uma obrigação de tentar. Parece que aquelas palavras vieram exatamente para mim no momento que eu mais precisava. Porque eu tinha um sonho, que era produzir meu próprio vinho. Como que você se planejou no início para montar a sua vinícola e quais foram esses primeiros passos? Então, foi uma decisão muito difícil, porque olha só, o que eu tinha no momento era uma única casa onde nós morávamos e o único carro que eu possuía. Então, olha lá, olha a situação, desempregado, depressão e ainda ter que desfazer do único porto seguro que nós tínhamos, que era a nossa casa. O carro, Juliana, não via tanto problema assim, mas a casa, isso foi uma decisão muito difícil que eu e a minha esposa tivemos que tomar. Então, resolvemos então colocar à venda a única casa, o único carro, e para comprar uma pequena propriedade na famosa Estrada do Vinho, que fica aqui em São Roque, onde está a maioria das vinícolas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a plantar uva, porque eu já tinha conhecimento da empresa que eu trabalhava, porque era uma vinícola. Então, eu quis colocar todo esse conhecimento naquele meu sonho. Então, comecei a plantar uva e 2 anos depois eu estaria produzindo, né, os primeiros litros de vinho, os primeiros litros de suco de uva com a própria uva. Então, tudo começou aí. E eu sempre, isso já era um sonho de não fazer vinho, Juliana, para competir com vinhos. Eu sempre pensei em fazer numa escala menor, um vinho artesanal, onde eu pudesse vender apenas aqui no nosso espaço. Então, foi aí que tudo começou. Muito bacana e de muita coragem, né? Exatamente, é o que eu falei. Se desfazer da única casa e único carro foi complicado, mas a coisa tinha que acontecer e, graças a Deus, a coisa aconteceu de uma forma muito legal. Com certeza. E aí, depois que você já tinha sua vinícola, é verdade que você recorreu a uma receita de família para dar o primeiro passo com o seu restaurante? Exatamente. O que aconteceu? As pessoas começaram a chegar, porque assim, no começo, só para explicar para você o que é plantar uma uva e produzir o seu próprio vinho. Ele leva pelo menos 2 anos para que isso comece a acontecer. Construímos um barracãozinho aqui na Quinta, né? Quinta, para quem não conhece, é uma pequena propriedade rural, né? Isso em Portugal é conhecido como Quinta. Aí começamos, então, a fazer o quê? Buscar parcerias na região enquanto o meu vinho não ficava pronto. Então, eu peguei um vinho de um parceiro, um salame de um outro parceiro, enfim, aí para poder encontrar forma de sobrevivência enquanto o nosso produto não ficava pronto. Aí, Juliana, que vem a gastronomia que acaba entrando na nossa vida, né? Nas nossas vidas. O que aconteceu? As pessoas chegavam aqui e diziam, Olivardo, nossa, eu venho lá de São Paulo para conhecer o teu produto, mas nada para comer.
Foi quando eu pensei em falar com a minha esposa, que é uma descendente portuguesa. Eu disse a ela, olha, vai para a cozinha. E graças a Deus ela me ouviu. Ela foi junto com a minha sogra, com um caderninho de receita que trouxeram de Portugal, e colocando em prática algumas receitas que estavam nesse caderninho. A primeira receita foi um bolinho de bacalhau, que logo de começo já fez um sucesso danado. Depois veio uma alheira, que é uma linguiça portuguesa, para quem não conhece, à base de pães, de carne suína, carne bovina, enfim. E, finalmente, o bacalhau, transformando-se na primeira casa de gastronomia portuguesa da região. E hoje se transformou uma referência aqui na nossa querida cidade de São Roque. E como você disse, então, você já tinha experiência com a produção de vinho, certo? Mas não com o setor de restaurantes. E aí veio a ideia, a sua esposa te apoiou, né? Mas me conta aqui, qual foi o seu maior desafio para montar o restaurante na Quinta do Olivardo? Assim, Juliana, não foi fácil, porque realmente fugiu um pouco do nosso conhecimento, porque a minha esposa e minha sogra, elas sabiam cozinhar para nós, para a família, mas não para um público maior. Apesar que no início tudo a gente sempre foi de se planejar, né? A gente sempre pensou grande, mas sempre começando pequeno. Então eu acho que esse foi uma grande sacada. Então nós começamos com 4 mesas só. E a coisa foi acontecendo assim, como eu digo, um passo por vez. Então a gente conseguia atender aquelas 4 mesas, de repente, com um pouquinho mais de conhecimento, a gente já começou a colocar mais algumas mesas. Para você ter uma ideia, hoje a Quinta do Olivardo, ela recebe em torno de 5 a 7 mil pessoas por final de semana. Eu tenho hoje em torno de 400 colaboradores. Então, tudo isso foi acontecendo bem devagarzinho, sabe? Isso que eu acho que deu muito certo, porque já começamos a ter experiência e começamos, então, a praticar e fomos crescendo aos poucos. Então, hoje transformou-se no ponto na quinta mais visitada da região. E olha, eu vou frisar bem para vocês que no começo só tinha um restaurante na Estrada do Vinho e passava em torno de 1.000 pessoas entre sábado e domingo. Hoje, eu acredito que deve ter em torno de uns 35 restaurantes. Então, tudo isso contribuiu para o crescimento da região também. E hoje a Estrada do Vinho recebe em torno de 25 a 30 mil pessoas por final de semana. Então foi um sucesso que acabou chegando aos pouquinhos, não só para a Quinta do Olivardo, mas para todos que estão aqui na região. Muito bacana. E agora entrando um pouquinho no cardápio, né? Entre os pratos tradicionais da culinária portuguesa, seu cardápio tem opções veganas, vegetarianas e também pratos voltados para o público infantil. Como que foi esse processo de elaboração do cardápio e como você distribuiu os pratos para atender a todos os clientes? Sim, assim, como a coisa foi acontecendo e a gente começou a adquirir novas experiências, e a coisa cresceu de uma tal forma que nem nós esperávamos, nós fomos em busca de profissionais, né? Contratamos um chefe de cozinha que nos desse uma orientação para desenvolver o cardápio para atender todos, né? Todos, desde um prato vegetariano, vegano, que agradasse todo mundo. Então foi essa a nossa necessidade para que as pessoas, porque é assim, bacalhau, nem todos comem bacalhau. Então, de repente, eu falei, por que ficar só no bacalhau? Vamos buscar uma carne também que pudesse agradar as pessoas. Fomos sempre mantendo-se a tradição. Nós trouxemos uma carne que ficou premiada no estado de São Paulo por um programa da Secretaria de Turismo que se chama Sabor São Paulo. Nós trouxemos uma receita da Ilha da Madeira, que é simplesmente uma receita muito fácil de fazer, muito simples, mas o segredo está em usar o galho do louro. Então, você imagina você pegar uma carne bovina, a gente usa o corte, aqui o contrafilé, tempera ele com uma das poucas receitas que existe no mundo, que é você usar o alho com a própria casca. Então, vamos lá, você pega a carne, corta ela em cubos, espeta no próprio galho, um galho ainda verde, de mais ou menos 50 centímetros. Você vai espetando essa carne nesse galho, tempera com sal grosso e alho com a sua própria casca. Só. O que acontece? Isso vai para a brasa.
Aonde está o segredo? Todo o sabor do galho é transferido para a carne de dentro para fora. Então, esse foi um prato que também passou a fazer muito sucesso. Aí trouxemos um bife à parmegiana, para quem também não é muito fã de bacalhau. Então, você percebe que a gente foi criando alternativa para agradar a todos. Então, isso também contribuiu para que esse sucesso viesse de uma velocidade muito maior, né? E a Quinta do Olivado, ela se transformou em um destino turístico rural. E o que você considera essencial para se firmar como um estabelecimento turístico? Então, exatamente isso. Olha só, nós temos um evento aqui que acontece entre os meses de janeiro e fevereiro, bem voltado à parte, não só da parte cultural, mas como da parte rural. O que é esse evento? É a colheita da uva e também a pisa. Eu trago turista de todos os cantos do Brasil para fazer parte desse grande ritual. Chegam todos aqui pela manhã, recebem um chapéu de palha, uma cesta, uma tesoura, e eu trago um grupo da Casa da Ilha da Madeira, que são os portugueses, que vão fazer parte de todo esse ritual. Então, todos já com as cestas, com o chapéu, eles vão para os vinhedos, que vão poder ter a experiência em poder experimentar a própria uva da parreira, então uma experiência única que poucos conhecem, né? E os que já conhecem, eu acho muito legal, sabe, Juliana, tem pessoas de todas as idades, mas a gente recebe portugueses aí com 80, 90 anos, e se emocionam dizendo, olha, eu só fazia isso em Portugal. Então, enfim, enquanto estamos todos a colher, esse grupo da Casa da Ilha da Madeira está a cantar, a tocar, a dançar, fazendo desse momento uma verdadeira festa. Todos já com as cestas cheias, desce rumo ao lagar. O que é um lagar? É uma construção toda em pedra, onde tudo que é colhido é depositado. Essas pessoas têm a oportunidade de lavar os seus pés e entrar com a sua cestinha, vai depositando e pisando naquela uva toda colhida. Então, essa experiência rural, acho que também é fundamental, né? A gente resgatar essa tradição. Esse ato, para você ter uma ideia, é o mais antigo que existe na história do vinho, que é fazer o vinho usando os seus próprios pés. E eu costumo dizer que o segredo dos melhores vinhos do mundo estão nos calcanhares humanos. Por quê? O peso do nosso corpo não destrói a semente da uva, diferente das máquinas de hoje em dia. O que acontece? Então você vai pisando, né? Aquele contato dos seus pés vai esmagando a uva, vai extraindo o suco da uva, né? E não destrói a semente. E então, vamos lá. O segredo dos melhores vinhos estão nos calcanhares humanos. Por quê? Extrai corpo, sabor e longevidade a bebida. E não para por aí, Juliana, porque essas pessoas que fazem parte desse grande momento, eles voltam em novembro, então eles fazem entre janeiro e fevereiro, voltam em novembro, que é uma outra festa que acontece aqui, uma festa também voltada à Ilha da Madeira, que se chama Festa de São Martinho, que tem um slogan, é hora de provar o novo vinho. Então, essas pessoas voltam e ganham uma garrafa desse vinho e tem festa o dia todo, com sardinha na brasa, com muito vinho, e elas levam esse vinho para casa. Então, você vê que a gente começa a amarrar as pessoas para que voltam. Então, isso é muito bacana, é uma experiência única, que as pessoas não vê a hora de chegar. Então, ela faz toda parte da produção do vinho, desde a colheita até o engarrafamento. Com certeza. E aí você já contou um pouquinho, né, dessas atividades, mas além do restaurante e da produção de vinhos, quais são as outras experiências que a Quinta do Olivado oferece aos visitantes? Tem mais alguma ação, tem mais alguma atividade, além dessa experiência com o vinho, que eu achei sensacional? Assim, além, assim, como eu disse, como é um complexo, além de atividade para a família toda, né, que vai de um pedalinho, uma tirolesa, um arborismo, a fazendinha que as pessoas vêm aqui, levam seus filhos para alimentar a vaquinha, as galinhas. Nós temos aqui mais 2 produtos que faz toda a diferença. Uma delas, não sei se você já ouviu falar, por isso que eu falo, a Quinta do Olivado, Juliana, ela talvez tenha dado também muito certo. Eu digo assim, a gente hoje no mercado, a gente tem que fazer o diferente, né? Não ser mais um. Então, a gente resgatou uma história, voltando a falar do vinho, que eu não sei se você já conhece, o vinho dos mortos,
que é uma história que nos leva a 1807, exatamente quando Portugal foi invadida pelos franceses, com as tropas de Napoleão. Quando as tropas chegaram na região vinícola, os portugueses esconderam, ou melhor, enterraram o que havia de mais precioso, que eram as suas garrafas de vinho. Então, vamos lá. Enterrando no meio das videiras, embaixo dos tonéis, ao lado dos lagares, para esconder dos franceses. E pelo fato de ter sido enterrado, ele passa a ser reconhecido como vinho dos mortos. Eu, sabendo que essa história está morrendo em Portugal, só tem apenas um pequeno produtor com essa história viva, passo a reviver essa história. De que forma? Enterrando uma parte da minha própria produção no meio das videiras. 6 meses depois, passo eu a desenterrar. E criou-se um ritual que acontece aqui na quinta, que acontece sempre no terceiro sábado do mês, à noite, um ambiente toda à luz de vela, uma boa música portuguesa ao vivo. Por um momento eu paro a música e todos que aqui estão vêm comigo, né, para desenterrar os vinhos. Todos com tocha, enxada, enxadão, lampião na mão, para reviver essa velha história portuguesa. Aí, Deus me deu um dom de criar. Eu não tenho formação nenhuma, estudei até a 7ª série. De repente, eu percebi o interesse dessas pessoas também deixar sua marca aqui na Quinta do Olivário. O que eu passei a fazer, Juliana? Vender garrafas para essas pessoas. Cada garrafa tem um número. Então, elas mesmas enterram a sua própria garrafa e volta daqui a 6 meses a desenterrar. Eu digo que não volta daqui a 6 meses, elas voltam pelo menos 3 vezes antes de desenterrar. Sempre com um amigo, com um parente, para mostrar onde seus vinhos estão enterrados. E para finalizar essa linda história, volto a dizer que nos leva a 1807, vinho dos mortos que alegra os vivos. Muito legal tudo isso. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do episódio e eu sempre gosto de encerrar o nosso bate-papo pedindo o conselho do convidado para quem deseja abrir um negócio na área. Então, quais dicas você daria para alguém que quer abrir um restaurante rural e desenvolver o seu potencial turístico? Muito bem. Olha só, eu costumo dizer assim, qualquer um pode realizar o seu sonho. Qualquer um. Bastam 4 coisas para o sucesso, Juliana. Percebe-se, vou repetir, eu não tenho formação nenhuma, estudei até a 7ª série, mas assim, o primeiro passo que você deve praticar, ou melhor, o primeiro passo é você gostar do que você vai fazer, senão não dá certo. Segundo, acreditar naquilo que você vai fazer. Terceiro, muito trabalho, arregaçar as mangas mesmo. Então, vou repetir, fazer o que gosta, acreditar e muito trabalho. Eu costumo brincar, Juliana, que o quarto é fundamental. Ser bonito ajuda pra caramba. Então, olha, se você tem um sonho, vá em busca, viu? Que você consegue também. Acredite. Muito legal, muito bem, pessoal. Esse foi o Olivado Sack, fundador da Quinta do Olivado, que não só realizou o sonho de ter a sua própria vinícola, como diversificou o negócio e hoje oferece várias experiências turísticas. Olivado, muito obrigada pela participação. E agora aproveite e deixa aqui o contato da sua propriedade para quem quiser conhecer. Exato. Eu que agradeço, para mim é um imenso prazer poder contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho certeza que quem estiver nos ouvindo aí, que tiver um sonho, eu tenho certeza que ele vai em busca, ele vai conseguir. Mas, enfim, estamos em São Roque, na Estrada do Vinho, no quilômetro 4. Nosso Instagram vocês podem nos seguir, tanto o Olivar do Sack, como a Quinta do Olivar. Então, venha para cá, que é um pedacinho de Portugal bem pertinho de vocês, tá bom? Um beijo no coração. É isso aí. Quem puder, conheça a Quinta do Olivado, que é fruto de uma história incrível de superação e muito trabalho. E que a história desse negócio te inspire a correr atrás dos seus objetivos e trilhar o caminho do empreendedorismo, porque nunca é tarde demais, não é mesmo, pessoal? E assim chegamos ao fim desse episódio, que tem o patrocínio de Mococa, Heinz, Sadia, Predilecta e Coca-Cola. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!